E aí, galera, estamos juntos aí, professor Leonardo de Biologia, novamente aí pelo Gabarito Enem. Vamos aí discutir sobre a segunda aula, né, a segunda porção de aulas do extensivo, e a gente vai estar falando sobre estruturas celulares, né? Bem, para começar a brincadeira, a gente vai falar sobre, vamos ter uma visão global da célula, tanto vegetal quanto animal. As principais células são cobradas em concurso. Existem algumas diferenças entre célula bacteriana, célula de protozoário, célula de fungo, né? As diferenças são bem particulares, mas a diferença mais grotesca, mais gritante, mais absurda entre a célula vegetal e animal. A gente observa que algumas estruturas estão presentes em uma célula e outra não. Exemplo, a parede celular é uma estrutura presente em célula vegetal, ok? Assim como o vacúolo, que é uma estrutura responsável pelo controle hídrico, né? A gente vai entender que, na verdade, o transporte de substâncias entre o meio externo e o meio interno da célula, né? Ou seja, extracelular e intracelular, se dá pela membrana. Então, a membrana é a estrutura, do favorecimento do transporte. Como a célula vegetal, assim como a maioria das células apresentam parede celular, há uma dificuldade de troca. Toda água que entra com essa dificuldade, a impermeabilidade acaba sendo maior, né? A célula tende a armazenar o máximo possível dentro de uma estrutura chamada de vacúolo, que é a maior estrutura da célula vegetal, coisa que nós vamos ver mais lá para frente, e coisa que a célula animal não apresenta, ok? Assim como o cloroplasto, né? Assim como a parede celular, como já dito, né? E centríolo é uma estrutura exclusiva da célula animal. Isso a gente vai discutir ao longo dessas aulas que nós iremos ter, dessa aula que nós iremos ter, aproximadamente 2 horas de aula, falando sobre as estruturas celulares, beleza? Uma visão geral, uma visão global. Vamos dar uma olhada aqui nas estruturas que nós iremos estudar, certo? Vacúolo, célula vegetal, o cloroplasto, assim como todos os plásticos que nós iremos observar na célula vegetal. Citoesqueleto é uma estrutura pertinente às duas células. Peroxissomo, tanto faz. Mitocôndrias, ribossoma, retículo endoplasmático rugoso, que hoje nós chamamos de retículo endoplasmático granular. Núcleo, retículo endoplasmático liso, que também pode ser chamado de agranular ou não granular. Complexo de Golgi, que hoje nós chamamos de aparelho de Golgi ou complexo golgiense. Lisossoma, estrutura da digestão, e membrana plasmática, que são estruturas comuns à célula vegetal e animal. Centríolo, que é uma estrutura exclusiva da célula animal, ok? Favorece a divisão celular, mitose e meiose, coisa que na célula vegetal, devido a falta dessa estrutura, ela faz uma divisão mitose ou meiose, chamada de divisão anastral, né? Sem as hastes. Então, as hastes são formadas pelo centríolo, que na verdade vão tracionar os cromossomos, as cromátides irmãs ou cromossomos homólogos para lados opostos. Como a célula vegetal não tem, ela na verdade ela esmaga a divisão é de dentro para fora, diferente da célula animal, que na verdade a divisão é de fora para dentro. A gente vai ver isso tudo lá para frente. Vamos lá, tô muito apressado. Bem, a gente costuma estudar a estrutura celular, né, de fora para dentro, certo? Então a primeira estrutura que nós vamos avaliar é justamente a membrana celular, beleza? E aí algumas particularidades da membrana. Aqui eu coloquei o esqueminha de uma membrana celular. Vemos aqui dupla camada fosfolipídica, onde os componentes de fosfato estão tanto na parte extracelular quanto na parte intracelular. As proteínas, que podem ser integrais, atravessando a membrana, conectando o meio intra ao extra, ou periféricas, onde eu vou encontrar só do lado de fora, só do lado de dentro. E essas cadeias de açúcar, né, de carboidrato, formam o glicocálice. Estrutura que nós iremos avaliar também qual a sua importância dentro da célula animal. Eu afirmei que aqui é extra e aqui é intracelular pela presença do glicocálice. Essa estrutura só vai estar no meio extracelular e não no meio intracelular. E vamos ver a função dessa estrutura mais lá para frente. Então aí, estruturas celulares da membrana celular, né? Ou melhor, estruturas celulares, subtítulo membrana celular. Característica, formada por dupla camada fosfolipídica, como já visto na figura anterior, beleza? Eu olhei para baixo e acho que meu tênis amarrou, mas está tranquilo, desamarrou não.
dupla camada fosfolipídica, origem lipoproteica, ou seja, ela apresenta uma estrutura proteica e uma estrutura lipídica, presença de glicocálice, que é essa estrutura que eu falei para vocês, tipo mais anteninhas, que na verdade forma uma estrutura de percepção de espaço, né? O contato da célula com o meio extracelular se dá, a percepção se dá mediante ao contato que o glicocálice vai ter com uma célula que está na lateral da próxima a outra, ou o reconhecimento de alguma estrutura, alguma proteína, enfim. Se dá pelo glicocálice. Então é a estrutura tátil da célula, digamos assim. Bem, continuamos falando de membrana celular. Cito aqui a teoria do mosaico fluido, proposta por dois pesquisadores, o Singer e o Nicholson, sobrenome das crianças, né? O que eles sugeriram? Singer e Nicholson sugeriram que, na verdade, a membrana ela é formada por vários elementos, onde os principais são lipídio, fosfato, o carboidrato, que forma o glicocálice, e a proteína. Então eles chamaram isso de mosaico. Isso forma um mosaico, uma mistura de elementos. E fluido. Isso porque, toda hora eu vou voltar para essa figura aqui, eu poderia ter colocado ela, mas não coloquei porque eu sou preguiçoso. Essa proteína ela consegue se deslocar pela membrana celular, e embora a membrana não perca a sua integridade, ela não vai fazer buraco, porque os fosfolipídios eles têm uma união entre eles química muito forte. Então esses caras vão estar abraçando a estrutura o tempo inteiro, favorecendo com que ela se movimente sem que a membrana celular se abra, né? Se eu pego uma estrutura sólida e quero, por exemplo, pegar uma janela numa parede e trazer ela para cá empurrando ela vai rasgar a parede. Pela constituição química do fosfolipídio, as estruturas vão abraçando o tempo todo, como se eu colocasse a janela dentro da água e fosse deslocando essa janela dentro da água. A água vai estar em torno da janela o tempo inteiro, o corpo da água não vai perder a sua integridade, mas a janela consegue se deslocar por ela, pela água. Isso é a fluidez. Então a membrana celular ela é fluida, os elementos se deslocam através dela, beleza? Então por isso a gente chama de mosaico fluido. Andei demais. Vamos lá. Outra característica, a membrana celular apresenta o que nós chamamos de permeabilidade seletiva. Na verdade, o que entra e o que sai da célula ocorre através da permissão da membrana. Então a membrana ela não pode ser impermeável, porque senão entraria muita água, a célula iria estourar. Tampouco ela pode ser permeável demais, impermeável, porque não entraria, não haveria troca, e tampouco ela pode ser permeável demais, que aí sim, entraria ou sairia muito líquido, a célula iria murchar ou iria estourar o tempo inteiro. Então a célula apresenta uma característica particular que a gente chama de permeabilidade seletiva ou semipermeabilidade, ok? Vamos lá. De novo, a estrutura da membrana, né, para a gente ver tudo, dupla camada fosfolipídica, origem lipoproteica, lipídio e proteína, glicocálice, né, a proteína podendo ser integral ou periférica, a questão da comunicação entre o meio intra e o meio extra, ok? E a característica da permeabilidade seletiva. Vamos lá. Bem, para falar de transporte de membrana, transporte através da membrana celular, nós precisamos primeiro entender o que é uma solução e o que é a concentração dessa solução. Bem, a solução, quimicamente falando, como eu sempre falo, eu não sou um químico, eu simplesmente sou abusado, vou entrando nas áreas, geralmente eu pago mico, falo errado. Nesse caso não, que é o professor Ricardo, que vai estar trabalhando com a gente também no Gabarito Enem, grande amigo meu de química, grande abraço, Ricardo. Ricardo vai estar falando, já me ensinou tudo sobre concentração, sem me cobrar nada na hora da aula. Olha que beleza. Bem, solução é quando eu tenho uma mistura homogênea, quando eu misturo dois elementos e na verdade eu não consigo distinguir quem é quem. Por exemplo, açúcar ou sal e água. Quando eu misturo, eu formo uma solução homogênea. Então eu não tenho duas fases de solução, eu tenho uma só. Eu não consigo distinguir. E a dificuldade de separar também, né, os elementos, quando eu formo uma solução. Bem, quando eu misturo soluto, que no caso é o sal, nesse exemplo, com água, que é o solvente, eu formo uma solução. E eu determino uma concentração a essa água. A água, antes da comunicação com o sal, da mistura com o sal, ela tinha uma concentração inicial.
Se eu misturo com o soluto, que é o sal, a concentração dessa água aumenta, porque o que define a concentração de uma solução é o soluto, ok? Soluto é o que define a concentração e não o solvente. É claro que se eu aumento o volume de solvente, a concentração ela tende a diminuir. Porque, por exemplo, ao invés de eu ter, sei lá, 100 gramas de sal em 1 litro de água, eu coloco mais água, agora eu vou ter 50 gramas de sal por litro. Então, eu tendo a ter uma diminuição da concentração quando eu tenho como referência o litro, entendeu? Tipo, ao invés de eu ter 100 gramas de sal em 1 litro, eu vou ter 50 em 2 litros, beleza? Bem, quem determina a concentração, então, é o soluto. E a diluição acaba também determinando a diminuição da concentração por litro, beleza? No caso, a unidade que eu usei como referência. Mas vamos lá. Solução e concentração. Solução hipertônica é uma solução que, em comparação à outra, né, apresenta maior concentração, apresenta uma quantidade maior de soluto. Solução hipotônica é uma solução que, em relação à outra, apresenta uma quantidade menor de soluto, a concentração dela é menor. E a solução isotônica, ela apresenta, em relação a uma outra solução, a mesma concentração, ok? Qual a importância da gente saber a diferença entre solução hipertônica, hipotônica e isotônica? Todo transporte de membrana celular ocorre mediante a diferença de concentração. Ou seja, a membrana, ela divide o meio celular entre intracelular e extracelular. As trocas ocorrerão através da membrana. Sendo assim, né, as concentrações da solução intra e extra é o que define o que vai ser transportado, ok? Beleza? Como já dito, o que define o transporte é a diferença de concentração entre o meio intra e o meio extra. Isso porque nós estamos falando de membrana celular, de uma estrutura de um elemento vivo, né? Mas existem elementos com características de impermeabilidade, como a membrana celular, que é o caso do papel celofane. Ele é um elemento semipermeável, certo? Vamos lá. Bem, quando eu falo de transporte celular, já entendendo a diferença de concentração, né, a solução hipertônica, hipotônica, isotônica, a gente divide então esse transporte em 2 tipos, né, passivo e ativo. O passivo é quando não tem gasto de energia. A célula não gasta energia para que esse fenômeno ocorra. Já o ativo é quando, para que ocorra o transporte, a célula ela tem que gastar energia. No passivo eu vou ter a difusão simples, a difusão facilitada, a osmose. No ativo, eu vou ter a bomba de sódio de potássio, a endocitose, que é dividida em pinocitose e fagocitose, e eu vou ter a exocitose ou plasmocitose. O nome na verdade, são sinônimos, que na verdade, ao invés da entrada, é a saída dos elementos através da membrana, tudo isso com gasto de energia, e tudo isso aqui sem gasto de energia. Vamos lá. Bem, vamos ao passivo, né? Difusão simples. A difusão simples é um transporte onde não há gasto de energia, que é o transporte de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Galera, a ideia é lógica. Ninguém doa quando tem menos. A ideia é, se eu tenho 2 balas, eu divido. Se eu tenho uma só, eu chupo a bala sozinho, ok? E a ideia dentro da condição de transporte é que o fenômeno ocorre em transporte passivo para que sempre haja equilíbrio, né? Ou seja, se eu tenho 2 moléculas de um lado e nenhuma de outro, a concentração desse lado e uma membrana semipermeável separando é maior aqui do que aqui. Vai pular uma bolinha para cá, um solutinho para cá, para que haja uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. A concentração ela se equipare e ela deixe de ser hipertônica e passe a ser isotônica. Logo, a difusão simples é uma difusão natural, onde o elemento o soluto passa de um meio mais concentrado, uma membrana entre as 2 soluções, então de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Isso também pode ocorrer sem que haja membrana. Por exemplo, a molécula ela tende a se espalhar, se propagar dentro de um espaço a fim de ocupar todo ele. Se alguém abrir a porta que está aqui na minha frente e tiver com um perfume muito forte, esse odor ele se dá pela propagação da molécula dentro do ambiente. O cara vai estar lá na porta, eu vou estar sentindo o cheiro do cara aqui. Por quê? A molécula ela tende a se espalhar para ocupar todo o ambiente. Beleza? E a gente está falando de transporte
através da membrana, então tem uma membrana semipermeável favorecendo esse transporte. Então, lembrando, difusão simples é o transporte dissoluto de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, de um meio hipertônico para um meio hipotônico. Beleza? Bem, aqui está o exemplo, né? Aqui eu tenho vários solutos e aqui eu tenho menos soluto. E aqui eu tenho papel celofane no meio. Aqui as soluções apresentam concentração diferenciada, né? Só para vocês fixarem isso na cachola de vocês. Hipo. Ok? Escrevi tudo para que vocês entendam que a partir do momento que ocorreu a isotonia, o equilíbrio, o transporte ele para de ocorrer. Bem, como eu tenho menos soluto aqui do que aqui, a concentração aqui está hiper e aqui está hipo. Por difusão simples, o soluto vai atravessar essa membrana semipermeável, representada por esse pontilhado, até que haja equilíbrio. Havendo o equilíbrio de concentração, as soluções entrarem em isotonia. Não tem mais transporte, ok? O transporte ocorre até onde houver equilíbrio. Ocorrendo equilíbrio, o transporte cessa. Isso é transporte passivo. Transporte ativo já muda um pouquinho a figura. Beleza? Compreenderam a jogada, galera? Daqui para cá ocorreu difusão, ocorreu a formação de uma solução isotônica e cessou o transporte. Dissoluto. Beleza? Próximo transporte passivo é a difusão facilitada. Cara, o conceito é igual à difusão simples. Porém, nesse caso, há uma permissão, né, de uma proteína de membrana chamada de permease. Embora não haja gasto de energia, a molécula que está mais concentrada de um lado do que do outro, ela só transpassa a membrana mediante a permissão da proteína. Eu falo permissão para que você guarde o nome permease. Essa proteína, ela faz isso aqui, ó. Ó. Ok? Ela pega a molécula de um meio mais concentrado e joga para um meio menos concentrado. Digamos que essa molécula aqui seja uma molécula de glicose. A glicose ela entra no nosso organismo através dessa ação. Mais glicose aqui do que aqui. A permease, mediante a ação da insulina, a ativação que a insulina acaba causando a permease, ela consegue transpor a molécula de um lado para o outro. No caso do meio extra para o meio intracelular. Beleza? Como se aqui tivesse glicocálise, eu iria estar identificando o que é intra e o que é extra. Certo? Galera, pelo movimento, inicialmente se achava que esse transporte era um transporte ativo. Mas há pouco tempo atrás descobriram que não, que para que haja esse movimento dessa proteína, não é necessário que haja o gasto de energia, se ela não gasta energia. Então é por isso que a gente classifica a difusão facilitada, diferentemente da difusão simples, né? Por haver essa proteína chamada de permease, de transporte passivo. Beleza? Próximo e último transporte passivo é a osmose, certo? Bem, a osmose, ela é não transporte dissoluto, como nós vimos até agora, na difusão simples e facilitada. Ela, na verdade, é transporte de solvente, mas a ideia não muda. Como é o transporte de solvente, geralmente água, eu não vou mudar a ideia de que vai de mais para menos, certo? Eu só mudo a ideia de concentração. Como o transporte de osmose é o transporte de líquido, é de onde tem mais líquido para onde tem menos líquido, certo? Mas como a primeira ideia que nós tivemos era de concentração, então eu entendo que é de soluto, de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, então é de um meio hipertônico para um meio hipotônico, a osmose é o contrário. É de onde tem mais água para onde tem menos água, ou seja, de onde está hipotônico para onde está hipertônico. A osmose confunde muito o aluno, porque o aluno primeiro entende a difusão. Transporte de soluto, mas a osmose é o transporte de solvente. Na difusão é do meio hiper para o meio hipo. Na osmose é do meio hipo para o meio hiper, porque não é soluto, é solvente, ok? Então nós temos aí, na osmose, o transporte de água, de um meio menos concentrado, hipotônico, para um meio mais concentrado, hipertônico, beleza?
Para analisar. Se a gente entrar na água da praia, sem sombra de dúvida, o mar apresenta uma concentração maior do que a do nosso sangue, porque apresenta mais sal, a concentração de sal é maior, o volume de sal é maior. Então a gente percebe isso claramente, ok? Que a concentração da água do mar é maior do que a concentração do nosso sangue. Com isso, nós tendemos a perder água para o mar, porque em relação à concentração, nós temos mais água do que o mar, porque em relação ao mar, nós apresentamos o sangue hipotônico, ok? Então, a lógica é simples. Se eu tenho um meio hipertônico, ele tem mais soluto e menos solvente, em relação à concentração, tá? Se eu tenho um meio hipotônico, ele tem mais solvente e menos soluto, beleza? Então, se eu estou falando de osmose, quem vai passar para quem é esse passando para cá. O quê? Solvente e não soluto, beleza? Aqui eu tenho um exemplo clássico, toda a literatura fala a mesma coisa, né? A gente coloca hemácia em 3 situações diferentes, né? No meio hipertônico, no meio isotônico e no meio hipotônico. O que acontece no meio hipertônico? Como a concentração é maior fora da hemácia do que dentro, por osmose a hemácia perde água para o meio, então ela tende a murchar. Beleza? No caso do meio hipotônico, como o meio tem menos soluto, né, mais solvente do que o meio dentro da hemácia, a concentração na hemácia, a água, ela tende a entrar. Então eu estou passando do meio hipotônico para o meio hipertônico, de fora da hemácia para dentro da hemácia. Ao contrário daqui, que dentro tem uma concentração menor e fora maior, então a água tende a sair. Aqui, como a concentração é maior dentro da hemácia, para a área que haja equilíbrio, a hemácia vai receber água e ela vai estourar, ok? Já no meio isotônico, tanto a quantidade de água que sai quanto que entra, ela é padrão. A mesma coisa é o sal. O transporte ele cessa, ele para de acontecer. Então a hemácia ela vai continuar exatamente como ela estava antes. Aquela murcha, porque ela foi colocada no meio hipertônico, então ela perde água. Aquela estoura, porque ela foi colocada no meio hipotônico, então ela ganha água. E aqui nada acontece, porque ela foi colocada no meio isotônico, então não há transporte. Beleza? Aqui uma hemácia estourando aqui, ó. Embora vocês não estejam vendo, a hemácia estoura. Certo? Bem, vamos agora dar uma pausa para ir no banheiro e daqui a pouquinho a gente vai estar falando então do transporte ativo, aquele que ocorre mediante a gasto de energia. Ok?